Em 1798, Napoleão Bonaparte estendeu a sua guerra contra a Inglaterra para o Mediterrâneo Oriental, invadindo assim o Egito, que na época fazia parte do Império Otomano. Além de seu exército, Napoleão levou um grupo de cientistas que acompanharam as tropas em missão científica. Era a Comissão das Ciências e das Artes, composta por um corpo de 167 cientistas, técnicos e artistas, dentre os quais 154 acompanharam Napoleão na força expedicionária ao Egito. Napoleon wants to go to the East because, as he said, the East is where all great glory comes from. And he very clearly wants great glory. It's not about what he can do for other people. It is very much clearly about what he can do for himself to become greater. And he'll take to Egypt both, obviously, his military force and also this remarkable scientific force that he puts together, several dozens, hundreds of scientists and their associates who will found something called the Institute of Egypt, paralleling the National Institute of Sciences, which has been set up in Paris. Em 1799, enquanto os soldados franceses preparavam as defesas contra uma possível ofensiva dos ingleses e turcos na aldeia de Rashid, conhecida como Roseta pelos franceses, a uns 50 quilômetros de Alexandria, o tenente Bouchard achou um bloco de pedra negra com inscrições gravadas no que pareciam ser 3 escritas diferentes, claramente separadas. Era a famosa Pedra de Roseta, uma placa de aparência simples, mas que mudou a história da arqueologia. Com cerca de 1 metro de altura e meio metro de largura, a pedra semelhante a granito é apenas um fragmento de um monolito maior, atualmente perdido, denominado Stela. Stella! Contudo, apesar de incompleto, seu texto é inestimável. A pedra data de 196 a.C., quando o Egito era controlado por uma dinastia grega, o chamado período ptolomaico. E por isso mesmo, além dos textos escritos em hieróglifos e demótico, havia também uma versão do texto em grego. O texto em si é um decreto reafirmando o culto real de Ptolomeu V, rei egípcio que assumiu o trono em 204 a.C. Na época, o reino ptolomaico estava em guerra e enfrentava uma revolta interna. O decreto foi aprovado por um conselho de sacerdotes que o utilizou para homenagear o faraó e declarar sua lealdade a ele. Foi entalhado na estela em hieróglifos ptolomaicos, escrita egípcia, demótica e grega antigo. Estelas idênticas deveriam ser colocadas em todos os templos do Egito. Mais do que a relevância histórica do próprio documento, a importância da Pedra de Roseta residia no seu potencial para decifrar 2 línguas escritas desconhecidas, hieróglifos e demótico, a partir da comparação com a língua conhecida, o grego. Bem, neste meio tempo, as tropas britânicas e otomanas derrotaram os franceses no Egito em 1801 e a pedra acabou na posse dos ingleses nos termos da capitulação de Alexandria. Foi transportada para Londres, onde desde 1802 está em exibição no Museu Britânico, do qual permanece o objeto mais visitado. Já em Londres, a pedra passou a ser objeto de cobiça entre pesquisadores que embarcaram numa espécie de corrida maluca para traduzir as inscrições pictográficas da pedra. Como consequência, rapidamente cópias litografadas e de gesso da pedra passaram a circular entre museus e acadêmicos europeus. Porém, em 1822, o jovem francês Jean-François Champollion, conhecido hoje como fundador da egiptologia, conseguiu decifrar o código. Champollion usou a pedra para criar um alfabeto de caracteres e hieróglifos fonéticos. Assim, outros estudiosos aproveitaram sua pesquisa para traduzir totalmente o conteúdo da pedra. O trabalho do egiptólogo francês foi posteriormente confirmado pela descoberta e tradução do Decreto de Canopus, outra estela escrita em hieróglifos, escrita demótica e grego antigo. A tradução da Pedra de Roseta se tornou a base da egiptologia, e a estela icônica foi considerada um dos objetos mais importantes da história. Mas a própria pedra é polêmica por ser espólio de guerra e de expansão colonial. A Pedra de Roseta foi levada à Inglaterra ou roubada pelos britânicos?
Depende para quem você pergunta. Ao longo dos anos, houve repetidos pedidos para devolver a pedra ao Egito, mas ela permanece no Museu Britânico, o qual recebe mais de 6 milhões de visitantes por ano. Embora objeto fundamental para a compreensão das civilizações antigas, hoje ela pode ser vista também como objeto símbolo do imperialismo europeu. It's more of a symbol than it's just the historical significance of the stone. يعني لأنه the stone is a symbol of cultural violence, the stone is a symbol of cultural imperialism. So restituting the stone is a symbol of changing things that were no longer in the 19th century, but we're working with an ethical code of the 21st century.